Vamos lá, né? Vamos explicar isso aí. É uma coisa que parece extremamente simples, mas que de simples não tem nada. Por quê, pessoal? Porque dores de cabeça hoje, documentadas pela literatura científica, a gente tem registro de mais de 300 tipos documentados pela Associação Internacional para o Estudo das Cefaleias, né? E existem vários drives, várias fontes que são consideradas a origem do tipo de dor de cabeça. A gente vai dar uma pedrada no final dessa pergunta, tá? Porque quando a gente para avaliar pacientes com dor de cabeça com enxaqueca, na maioria das vezes, eles não estão cumprindo os pilares básicos que os fariam melhorar. Então, do ponto de vista neurológico, como fonte do sintoma, a gente tem várias enzimas, vários marcadores inflamatórios, e a gente tem uma proteína chamada CGRP, e essa CGRP faz com que o cérebro gere muita vasoconstrição, vasodilatação. E aí os neurologistas, eles entram com vários tipos de medicações, como triptanos, abortivos de crise, e por aí vai, Naramig, até antidepressivo eles usam, né, amitriptilina, e por aí vai. Isso aí é da área da neurologia. Quando nada funciona, eles entram para anticorpos monoclonais, eles usam drogas como Engalid, que, na experiência que a gente tem aqui em consultório, tem pacientes que ficam 6 meses sem dor, tem pacientes que ficam 3 meses sem dor. Todavia, esses mesmos pacientes que ficam sem dor com o uso de Engalid, eles não aproveitam esse boom da medicação para fazer o que ele tem que fazer. Mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, mudança de hábitos alimentares, fisioterapia musculoesquelética para manter a musculatura do pescoço livre, as articulações livres, a musculatura relaxada, o trajeto neurodinâmico com a excursão adequada, movimento dos nervos de forma adequada. A maioria dos pacientes não aproveitam isso. E aí o que acontece, pessoal? Muitas vezes, esse paciente, ele vê ao longo, ele está importando a droga, né? Trazendo a droga dos Estados Unidos, comprando por vários intermediadores, e ele vê que o primeiro uso da droga é muito bom, o segundo uso não é tão bom, o terceiro uso começa a perder o efeito, e aí quanto mais ele vai usando, ele vai vendo que vai fazendo menos efeito. E aí ele perdeu a oportunidade de tratar realmente o que é que está acontecendo e ficou só de forma paliativa tentando fazer a vasoconstrição das artérias do cérebro ficarem mantidas só com a droga. E existem várias outras coisas que podem interferir na vasoconstrição, na vasodilatação dessas artérias, né? Esse aí seria o primeiro fator, né? O ponto de vista neurológico, como causa das dores de cabeça. Do nosso ponto de vista músculo-esquelético, eu falei um pouco nos stories anteriores, o que acontece? Na real, existem estruturas no nosso pescoço que estão diretamente ligadas com a musculatura da cabeça, musculatura temporal, musculatura de masseter, musculatura occipital. Existem estruturas que estão diretamente ligadas com um gânglio chamado cérvico trigeminal, que interliga pescoço, cabeça, regiões da face. Então, muitas vezes, um paciente com dor de cabeça essa dor de cabeça está disfarçada de uma dor orofacial, que aparentemente tem suspeita de neuralgia do trigêmeo. Mas quando o paciente vai no neurologista e faz todos os testes, o neurologista consegue descartar a neuralgia trigeminal. E na verdade o que o paciente tinha era dor de cabeça. Então alguns exemplos práticos: rigidez de movimentação cervical, rigidez de movimentação da articulação temporomandibular, rigidez de movimentação do ombro. O seu ombro não movimenta bem, não roda interno, não roda externo, você tem sempre dificuldade para fazer exercício por causa de dores no ombro. A gente gosta de falar sempre em interdependência regional, né? Se você estiver aí sentado e emborcar sua postura e tentar levantar o braço, o que acontece? Você não consegue levantar o braço todo. Mas quando você faz a mudança de postura, o braço já sobe mais. Por quê? Para o seu ombro funcionar bem, o que é que pode acontecer? Para o seu ombro funcionar bem, a sua torácica tem que estar funcionando bem. A mesma coisa a sua cabeça. Para sua cabeça funcionar bem, diminuir e fazer controle de dor, sua ATM tem que estar funcionando bem. Os movimentos da articulação temporomandibular, sua capacidade de mastigação, a tensão de musculatura de masseter, de musculatura dioide, de econ, esternocleidoccipitomastoide, dos escalenos, do próprio trapézio, da musculatura embaixo da escápula, né? Do trapézio inferior e por aí vai. Toda essa sinergia tem que estar acontecendo para sua cabeça estar bem, inclusive do seu ombro. Acho que você entendeu essa interdependência aí. Então, segundo ponto é o ponto de vista musculoesquelético que eu acabo de explicar. Terceiro ponto, pessoal, é o ponto de vista imunológico. A gente pode ter alterações nas células imunológicas de CD4+, e CD8+, fazendo com que elas não combatam prostaglandinas, a própria CGRP, fatores de necrose tumoral e por aí vai. Nesse ponto do tempo aqui, você já entendeu como o tratamento da dor de cabeça é multimodal. Então, se algum fisioterapeuta está te atendendo com dor de cabeça e está te dizendo que ele vai resolver seu problema, ou esse cara é um ignorante ou esse cara é um charlatão, porque ninguém, inclusive médicos, nenhum profissional da saúde pode resolver sozinho um quadro de crise de dor de cabeça de enxaqueca. Tá? A gente pode até interferir de uma forma mais massiva em alguns dos 300 tipos, mas nunca a gente vai conseguir tratar sozinho. Então, quando você vier para mim com esse problema, eu vou te encaminhar para um neurologista que é cefaliata, porque não é qualquer neurologista que trata esse tipo de condição. Pode ser que eu precise te encaminhar para um psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, você já vai entender por quê. Vamos lá para o quarto tópico. O quarto tópico é o tópico endócrino-metabólico. Muitos pacientes têm alterações metabólicas que interferem na intensidade da dor. Por exemplo, existem pacientes que, por causa de alguma doença, precisaram usar corticoide de forma prolongada, começaram a desenvolver síndrome de Cushing, e isso é uma comorbidade que fatalmente vai interferir no seu intestino e no seu cérebro, fazendo com que você tenha mais escapes de dores de cabeça, né? Então, o ponto de vista endocrinológico, ver como é que está a sua regulação hormonal com o seu endocrinologista, é muito importante para quem quer tratar dores de cabeça. Quinto tópico, e não menos importante, sistema gastrointestinal. Quantas vezes você, que nem se queixa de dor de cabeça, ficou períodos sem se alimentar, com o estômago vazio, e começou a desencadear dor, e aí quando você botou alimento no seu estômago, você começou a melhorar a dor? Quantas vezes você, que é viciado em cafeína, ó querido, querida, começou a não tomar café por um tempo, começou a desencadear dor de cabeça, e quando você bota um gole de café pra dentro, o que acontece? Sua dor de cabeça melhora. Então, existe um drive no intestino e no seu estômago que também interfere na sua dor de cabeça, tá?
Poderia falar um pouco mais de intestino, né? Se você se alimenta muito mal, você acaba fazendo com que sua microbiota seja alterada. Isso altera a permeabilidade da membrana. A permeabilidade da membrana alterada favorece com que vários produtos tóxicos do metabolismo invadam a sua corrente sanguínea e gerem reações inflamatórias em cadeias que podem desencadear dor em qualquer parte do corpo. Daí você já está entendendo a importância de um nutricionista no tratamento da dor, né? E não é qualquer nutricionista. O nutricionista tem que ter experiência nisso, porque existem alguns alimentos que são pronociceptivos, fazem com que você sinta mais dor. E outros alimentos que são antinociceptivos, fazem com que você sinta menos dor, tá? Então olha como é multimodal esse tratamento. A gente tem um tópico, não menos importante, que é o sexto tópico, que é o ponto de vista do sono. Gente, toda santa vez que a gente investiga o sono de um paciente, o paciente fala assim, eu tô dormindo bem. E aí quantas horas você dorme? Eu durmo 7 horas, eu durmo 6 horas. Dizem que 6 horas é ótimo, né? Gente, o sono, para ele regular todo o seu organismo, ele precisa ter entre 7 e 9 horas. Mas não adianta ser 9 horas de sono superficial. Se você passar de 9 também é ruim. Não adianta ser 9 horas de sono superficial. Esses mesmos pacientes, eu encaminho uma aula extremamente didática, onde eu ensino higiene do sono para esses pacientes no YouTube. E aí os pacientes assistem a aula onde eu ensino 10 passos para que você faça uma boa higiene do sono e entre no sono REM e no sono profundo, que é o que realmente interessa. Porque você passou 7 a 9 horas de sono superficial e ficou 30 minutos de sono REM, 30 minutos de sono profundo, meu amigo, você não recuperou nada. Então o sono vai fazer com que seu organismo também entre naquele perfil pronoceptivo. E nesse perfil pronoceptivo, você vai tender a sentir mais dor, como eu expliquei anteriormente. O sono também vai fazer com que o líquido cefalorraquidiano lave todos os produtos tóxicos do metabolismo do sistema nervoso central. Então olha a importância disso nas dores de cabeça, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétimo tópico, gente, hidratação. 35 ml por quilo de peso. Então se você pesa 100 quilos, você precisa beber 3,5 litros de água. Por que eu tô falando isso pra você? Porque toda vez que a gente faz um inquérito hídrico em um paciente, o paciente está sempre abaixo do índice de água recomendado para fazer controle da dor. É 35 a 45 ml, tá? Tem essa margem aí. Então, a hidratação tem um papel crucial na permeabilidade da sua membrana intestinal, na hidratação dos seus discos da coluna vertebral. Portanto, a desidratação subclínica, o que é isso? Você está super desidratado há anos porque você não bate a cota de água para seu peso corporal. Você não sente nenhum sintoma físico que te leve à emergência médica. E se você sente, você vai à emergência, faz exame de sangue e não encontra nada. Então, a gente acaba falando em um perfil subclínico. O que é o perfil subclínico? É um perfil de uma alteração que não é forte o suficiente para deflagrar uma alteração do exame de imagem, do exame laboratorial, mas é forte o suficiente para você ter a percepção de que estou com mal-estar. Estou morrendo de fome. Às vezes não é fome, às vezes não é mal-estar, às vezes é só a desidratação pegando, gerando estresse hidroeletrolítico no seu rim e tornando o rim mais uma comorbidade para que seu sistema nervoso central tenha que prestar atenção. E se ele tem que prestar atenção em múltiplas comorbidades, o cara é dislipidêmico, o cara está com desidratação subclínica, o cara está comendo mal, como que você acha que o sistema nervoso vai dar conta de lidar com sua dor crônica? Não vai. Mas Deus é perfeito. Eu sei. Nosso Pai é extremamente perfeito, independente de que religião você acredite. Mas nosso Pai já disse, você precisa fazer sua parte aqui embaixo, meu amigo. Não adianta só fé. É fé com ação. A fé precisa te encontrar trabalhando, seja lá qual for o objetivo que você tiver aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tópico 8, genética. Se minha mãe teve crise de enxaqueca na adolescência, na puberdade, no período ali de menarca, de primeira menstruação, eu aumento em até 6 vezes a chance de eu ter crise de enxaqueca no mesmo período. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar os eventos de vida desencadeadores de estresse. Os eventos de vida desencadeadores de estresse de sua mãe são parecidos com o que você teve nessa época, aumenta ainda mais o risco de você ter crise de enxaqueca. O que é que você pode controlar aprendendo com a história de sua mãe? O que é que sua mãe poderia ter feito? O que é que sua mãe poderia ter feito que ela não fez, que você pode replicar para evitar as crises? Então, conhecer a história de enxaqueca, a história de crise de dores cervicais e até mesmo de coluna ou qualquer parte do corpo dos seus pais vai te dar insights comportamentais para evitar as crises em você. Por que será que, Deus livre guarde, um amigo meu perdeu o pai com câncer de intestino. Depois que ele teve essa notícia ruim, que Deus o tenha, ele passou a fazer check-up com proctologista rotineiramente. Por que não fazia antes? Por que a gente acredita tanto na genética quando o fator de risco é câncer, mas não acredita na genética quando o fator de risco é dor? Cara, é a mesma coisa. Você tem que dar a mesma importância, porque a dor gera incapacidade, a dor gera sofrimento psicológico, e esse ciclo vicioso fica perpetuando em sua vida, né? E o último tópico, e não menos importante, o tópico emoções, o tópico específico de estresse. Gente, o estresse simplesmente aumenta seus níveis de cortisol. Os níveis de cortisol te colocam no espectro pronoceptivo, fazendo com que você tenha mais susceptibilidade a ter dor. Inclusive, mas você está recebendo um tratamento sem evidência. Não, aqui o tratamento é totalmente científico e eu não estou melhorando mesmo assim. Inclusive, o fator estresse faz com que o seu perfil orgânico do sistema nervoso central seja refratário até a tratamentos corretos. Então, muitas vezes, você está recebendo o tratamento correto e não está melhorando porque não está controlando os pilares da saúde que eu vou adequar agora, né? Então, a gente falou de quantos tópicos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa sequência de história vai virar vídeo pro YouTube, vai virar vídeo aí pro feed também, tá? 9 tópicos para controle das dores de cabeça. Aqui não serve só para dores de cabeça, né? Serve para dor crônica em qualquer parte do corpo. Dentre todas as emoções que a gente fala aqui, ansiedade, estresse, raiva, tristeza e por aí vai, eu gosto de dar esse exemplo na raiva, né? Estudos científicos que analisam o cérebro de pessoas que são predispostas a terem episódios de raiva dizem que
Quando eu coloco a raiva pra fora, como culturalmente é ensinado a fazer, coloca a raiva pra fora, senão isso vai matar você, tem que botar pra fora. Mentira, não tem que botar nada pra fora. Por quê? Porque quando você bota a raiva pra fora, você cria uma rota rápida daquele comportamento. Essa rota rápida é enraizada no seu cérebro e as sinapses fazem o mesmo caminho de forma cada vez mais fácil todas as vezes que você desencadeia a sua raiva e coloca pra fora, como a cultura diz que é pra fazer. O que é que você precisa pra modular não só a raiva, como também todas as outras emoções que podem estar lhe gerando estresse? Ele explica. Primeiro de tudo, você precisa diminuir telas à noite. Segundo, todos os dias você precisa acordar nos mesmos horários. Terceiro, você precisa fazer exercício físico antes do meio-dia, todos os dias, de forma regular. Sim, gente, é todos os dias. Sim, domingo também é um dia comum. Ah, mas é o dia da família. Se organize, meu querido. Você é reflexo do que você quer pregar para os seus pacientes. Eu vejo muito profissional de saúde, muito fisioterapeuta aí, se descuidando da saúde, não mostrando seu estilo de vida, perdendo o paciente, perdendo o faturamento, porque o paciente quer ver em você skin the game. Como é que ele prega para mim fazer uma boa nutrição, fazer um bom nível de exercício, dormir bem, se ele não faz nada disso? Que credibilidade você tem, né? Então é muito interessante que a gente pense nesse aspecto também. Sua alimentação é um marco biológico. Ah, eu almoço meio-dia no dia, 4 horas da tarde no outro. Você está desregulando seu ciclo circadiano, vai fazer com que você durma mal, não aprofunde o sono e tenha mais episódios de escape de dor. Então, olha só quantas coisas podem causar a dor de cabeça. Então, será mesmo que você não aguenta mais tratamentos sem sucesso? Ou você nunca recebeu um tratamento adequado? Né? Fisioterapia, psicologia, neurologia de cefaliata, fisioterapia musculoesquelética. Psicologia não é psicanálise, meu amigo, não é terapia transpessoal, é terapia cognitivo-comportamental, terapia de aceitação e compromisso. Se tiver transtorno psicopatológico específico, terapia dialética comportamental. Será que você realmente fez os tratamentos adequados para tratar uma condição dolorosa crônica? Ou será que você está deixando comportamentos nocivos na sua vida serem fatores irritativos para o seu quadro? Pensa comigo. Fez sentido até aí? Bom, todos esses 9 tópicos que eu te falei não são causas da dor de cabeça, são fatores associados. E qual que é a diferença e por que é importante você entender isso? Porque quando você prega um discurso e encontre a causa da sua dor, você vende uma falsa esperança para o seu paciente. Seu paciente está achando que está tratando a causa da dor, mas daqui a 2 meses a dor dele vai voltar. Daqui a uma semana a dor dele vai oscilar em volatilidade. Pô, não estou tratando a causa, por que eu ainda estou melhor? O que acontece com síndrome de falha cirúrgica, por exemplo? Paciente com dor crônica que vai para cirurgia de coluna. Ah, a dor é por causa da sua hérnia. Removemos a sua hérnia. 2 meses depois o cara está com a mesma crise de dor irradiada na dor na perna. Ou não era hérnia? Ah, agora é outra hérnia. É outra hérnia. Vai lá e opera de novo. Endoscopia, cirurgia endoscópica minimamente invasiva. Remove o fragmento da hérnia. 2 meses depois, 3 meses depois, o cara tá com a dor, com a crise de dor na perna de novo. Então, a gente precisa parar e realmente falar o que o paciente precisa ouvir. O sistema de saúde hoje, não é só no Brasil não, o sistema de saúde hoje é um lixo. Em poucas partes ele realmente funciona. O Sistema Único de Saúde do Brasil é um exemplo. Depois que você entra no sistema, toda a regulação, todo o processo interno do Sistema Único de Saúde é maravilhoso, mas para você entrar é um sacrifício. Quando você vai para o sistema privado de saúde, seja particular ou para o plano de saúde, ele te vende pacotes de 10 sessões de fisioterapia. E mais pacotes de 10 sessões de fisioterapia, que muitas vezes você não vai receber nenhum desses tratamentos supracitados, você não vai receber informação de qualidade como esses 9 tópicos para você saber o que é que você tem que fazer, e você vai ficar fielmente dependente do sistema para que o sistema consiga ter lucro. Porque o sistema só tem lucro com você doente, com você sem autonomia. Beleza?